Oi, gente! Seguinte, assunto polêmico. Hoje eu vou trazer evidências pra você saber se você é ou não viciado em sexo. E nessa loucura de dizer que não te quero. E a primeira coisa que a gente precisa entender, ô engraçadinho, ô engraçadinha, que fala, ai, eu sou viciada, é que existe uma diferença enorme entre gostar muito de sexo, adorar, transar, fuder, meter, nhanhar, todo dia, toda hora, e ser uma pessoa viciada em ter um distúrbio, em ter uma compulsão sexual. E vocês vão ver que, na verdade, não é tão legal assim quanto a maioria das pessoas imagina. Para vocês terem uma ideia, na atualização de 2018 da OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, ela legitimizou o termo transtorno do comportamento sexual compulsivo. Ou em inglês, as letrinhas seriam CSBD. Não me pergunta qual é a tradução disso daí. E é sim uma doença mental. Vou ler aqui o que a OMS classificou aí, qual é a caracterização pra gente entender o que é. Olha só, é caracterizado pela falha persistente em controlar os desejos ou impulsos sexuais repetitivos e intensos que causam acentuado sofrimento ou dano à pessoa. Entenderam isso? Essa pessoa, ela sofre realmente com isso daí, causa um sofrimento, porque todo mundo acha que é legal. Ai, sou viciado em sexo, é legal. Não, gente, não é legal, assim como nenhum outro vício, em nenhuma outra, em droga, em cocaína, em bebida, em sei lá o que, é saudável. O vício em sexo também não é um vício saudável. Kátia, e como é que eu vou saber então se o que eu tenho é só uma vontade ensandecida mesmo ou se é um vício? Vamos lá, existem alguns sinais, algumas características aí. Vamos enumerar aqui algumas. Primeira delas é você não conseguir controlar aí o seu impulso de realizar as suas fantasias sexuais, tá certo? Em algumas vezes essas fantasias, elas chegam num nível assim estratosférico, que se você não realizar aquilo, vai te causando realmente uma angústia, uma depressão, uma ansiedade muito grande, e enquanto você não consegue realizar, você não tem sossego, você não tem paz. Muitas vezes essas pessoas, elas não conseguem ter uma convivência, tá aí um segundo sinal importante, ela não consegue ter uma convivência em locais públicos, não consegue conviver em sociedade. Um dos sinais que indicam que você sofre de algum tipo de vício é quando perturba ou quando tira a ordem da sua vida social. Então, se você prefere ficar em casa se masturbando ou assistindo um filme ou contratando tipo de serviço, prostituição, telesexo, assina todos os canais de filme pornô e passa o dia inteiro assistindo aquilo ou ali e falta ao trabalho e não sai mais como seus amigos e prefere fazer isso a fazer qualquer outra coisa, isso também é um grave indício, é um grave sinal de que você está numa parte mais viciante da história. Terceiro indício é a masturbação compulsiva. Compulsiva mesmo, a pessoa não faz outra coisa da vida, não faz isso. Você fala assim, não, Kátia, o nome disso é adolescência. Não, gente, não é isso não, tá? Tem gente que tá no trabalho, aí sai do trabalho, sai do trabalho assim, ó, sai da mesinha, vai lá no banheiro pra poder se masturbar. Inclusive, eu tô lembrando aqui de um filme que se chama Terapia do Sexo. O filme, ele é de 2012 e ele retrata a história de um cara que ele era viciado em sexo, sabe? É bem legal esse filme, procurem, tá aí, sei lá, se tá no Netflix, na Amazon, onde é que tá, mas é um filme leve, mas ele trata desse assunto que é um assunto não tão leve assim. Quarta dica aí, como eu já falei, é o consumo excessivo de pornografia. Assina todos os canais, todos os RedTube, YouTube, Xtube, Xvídeos, Xcoisígios, todos, e sai de um pra outro, a pessoa nem come, não toma banho, é sério, a pessoa fica lá mais de 24 horas na frente da televisão, nem toma banho. E o que acontece com isso? A pessoa não consegue se relacionar com gente
gente de verdade. Ela não consegue namorar, ela não consegue sair nem de casa, porque tá sempre naquela coisa da comparação, da comparação, da comparação. E outra, mais do que a comparação, ela quer fazer o ato em si o tempo todo e aí não consegue se permitir envolver emocionalmente com a pessoa. Então são pessoas que têm uma grande dificuldade em levar um relacionamento adiante. A fidelidade também é algo extremamente complicado para essas pessoas aí, mas não é de maldade que a pessoa faz, é uma necessidade mesmo, e como a gente já falou, pode levar a um sofrimento muito grande para essas pessoas, tá bom? Uma quinta evidência e essa é a mais característica, é uma insatisfação muito grande mesmo após a relação sexual. Então a pessoa vai com a intenção de que vai se satisfazer e faz aquele sexo selvagem, realiza a fantasia, mas na hora que termina, continua com aquela sensação de insaciedade o tempo todo. Ela nunca tá satisfeita. Então isso daí também é um indício, e é esse sentimento que gera o sofrimento muito grande nas pessoas. Uma outra característica são complicações de ordem legal. Por exemplo, nesse filme mesmo que acontece, tem a cena de um rapaz, que não é o ator principal, mas eles mostram vários relatos aí de várias pessoas, que ele trabalhava no hospital, e aí, eu não esqueço essa cena, ele colocava uma câmera de filmar, ou era um espelho, no pé, e aí ele andava no metrô ou no hospital botando o pé assim pra filmar as mulheres de saia ou de vestido por baixo. E aí algumas vezes ele se masturbava dentro do metrô. Tem um dia que ele é demitido por conta disso, porque no trabalho dele, uma das meninas vê, e aí ela acusa ele e ele é demitido, ele perde o emprego mesmo. É óbvio, né, minha gente? Isso é um crime. Eu já ouvi vários relatos de pessoas que saem transando com qualquer pessoa que aparecer na rua. Qualquer pessoa. Pessoas que transam com mendigos na rua, entendeu? Porque precisa ter essa satisfação. Então, realmente é um distúrbio muito grande. Eu já tive um caso, não aconteceu comigo, mas aconteceu com uma colega minha de consultório na época, que ela pegou o caso de uma paciente, que essa menina, ela tinha a vulva dela, ela já tinha feito uma cirurgia, porque ela se masturbava tanto, que, por exemplo, o dedo já não dava mais conta, o vibrador já não dava mais conta. Então ela pegava, eu não lembro qual que era o objeto, mas ela se batia mesmo. E aí ela foi necrosando a vulva dela. E ela teve que fazer uma cirurgia para poder retirar. Isso é um vício em sexo. E não é sadio, não é saudável. Tem tratamento, gente? Super tem tratamento. E por que a gente tá falando disso? Para que, se você conhecer alguém que tá passando por isso, ou se você se identificar com alguma dessas características, você saiba que sim, existe tratamento. Então vamos lá. O tratamento, ele tem que ser um tratamento emocional, um tratamento psicológico. Aí você pode procurar, sim, grupos de ajuda tipo AA, que tem os alcoólicos anônimos, também tem esse grupo de ajuda para as pessoas que sofrem do vício da sexualidade. Existem programas aí de internação realmente dessas pessoas com acompanhamento de terapeuta especializado. Você pode fazer a sua terapia sem precisar da internação e pode contar sim com a ajuda do psiquiatra, que vai te passar medicação para poder trabalhar tanto a questão do humor quanto essa questão hormonal. Geralmente antidepressivos podem vir a ajudar bastante. Então sim, meus amores, é algo que precisa ser falado. A gente leva muito a questão da sexualidade, né? Eu faço, eu gosto, faço muito, mas existem pessoas que realmente precisam de ajuda. E se você conhece ou sabe se tem alguém precisando desse tipo de ajuda, encaminha esse vídeo para essa pessoa, para ela entender que sim, existe uma terapia, que sim, existe um tratamento, que sim, existem grupos de apoio para poder ajudar essa pessoa. Kátia, eu não tenho condições financeiras para isso. Deixa eu te dar uma dica. Toda faculdade de saúde oferece gratuitamente para a população da cidade auxílio. Então procure uma faculdade que seja uma faculdade de psicologia. Quando a gente faz psicologia, a gente tem que fazer o estágio, e no estágio a gente pega os pacientes
realmente da comunidade. Então, se você não tem condições de arcar com isso, vá a uma faculdade, pergunta se tem um departamento especializado nessa região da psicologia, sabe? Mas pede ajuda, não encara isso sozinho, não encara isso como balela, porque não é. Todo estágio de faculdade, em qualquer área, tá? Medicina, odonto, na fisioterapia, na psicologia, todos os estágios são estágios supervisionados. Mas peça e procure ajuda. É um direito seu. Tá bom, meu amor? Vídeo de hoje, um vídeo um pouquinho mais sério, mas sobre um assunto que precisávamos conversar. Então, ó, compartilha esse vídeo, porque esse vídeo ele pode vir a ajudar uma pessoa que você nem conhece ou que você não sabe, tá bom? Deixa aquele joinha, amigo, pra gente e um beijo pra vocês. Tchau, tchau.